Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Se no capítulo passado, capítulo 31, nós acompanhamos a Cecília tocando o órgão, hoje, no capítulo Melodia Sublime, é hora de nós acompanharmos a Ismália, porque o Aniceto a convidou para tocar alguma coisa que viesse da esfera elevada onde ela habitava. Lembrando que ela está ali só de passagem, porque o Alfredo, amor dela, né, marido dela, ainda está como responsável pelos postos de socorro lá em Campo da Paz. E logo que ela começou, o André já descreve que alguma coisa o arrebatava ao sublime. O que destaca esse capítulo, que é um grande carinho para o nosso coração, é verificar a diferença entre uma arte do que a gente conhece, que é uma arte terrena, e uma arte sublime. Assim que ela começou a tocar, o André descreve que todos ficaram já extasiados e silenciosos. Ele descreve que penetrava o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando foi surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, diz ele, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Ela não articulava uma oração falada, mas a música carregava uma oração que o André não percebia com os ouvidos, mas sentia com o coração. Ele diz que ele recebia no seio da alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Chorando, ele acompanhou a prece, descreve, que eu convido vocês a lerem. Eu selecionei 3 estrofezinhas para que a gente tenha uma noção da beleza por trás dessa prece sem palavras articuladas, dita pela Ismália, oferecida pela Ismália. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Assim começou a prece. Lá para o meio, ela diz: ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. E ela finaliza dizendo: no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. E o André, continuando perplexo depois do final da prece, pensava: que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Cecília, que tocou no capítulo passado, comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Não só o André e os outros que estavam presentes choraram, mas até o Aniceto chorou. E um acontecimento singular, o André destaca também, porque luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte da Ismália, e dela, do coração dela, partiam flores azuis que eram direcionadas a todos os que estavam presentes, tocavam suavemente nos corpos perispirituais deles e se desmanchavam, diz o André, como se fossem uma caridosa bruma anelada, e que os enchiam de profunda alegria. E aí todos a cumprimentaram no final, o Aniceto agradeceu, falando que ela realmente fez transparecer um pouco da vida sublime que ela tem, né, em mais altas esferas. Os bacelares, né, a família Bacelar também agradeceu muito. E aí o André descreve que a sala, que era aquela reunião social, estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sinceros. O André, vendo o Aniceto ir para um cantinho, já quis conversar com ele, quis talvez um pouco de esclarecimento sobre aquilo que ele tinha passado, e o Aniceto explica: você lembra, André, da Ana, aquela infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis, aquela que a gente acompanhou que matou o marido? Lembra-se de Paulo, o caluniador, aquele que a gente viu que destruiu a vida familiar do Alfredo, né, que é o dono do posto de socorro, e da Ismália, que acabou de tocar? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Pois é, cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmos. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem, fazendo uma referência ao Evangelho.
Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. A luz que veio até ela é a mesma luz que é direcionada para todos nós. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dela mesma, que é uma alma santificada. Ela repartiu conosco neste momento uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. E assim termina não só a reunião social, como termina a estadia deles no posto de socorro, porque no próximo capítulo eles finalmente vão retomar a caminhada em direção ao plano terrestre. Espero que vocês continuem nos acompanhando nessa jornada. Um abraço.